Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai corta. Mas os ramos que dão fruto, Ele poda, para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão purificados por causa da palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será como um ramo jogado fora e secará. Esses ramos serão ajuntados e serão jogados no fogo e queimados. Se vocês ficarem unidos a mim e minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Shalom. Na frente da nossa casa, em Fortaleza, temos uma videira, um pé de uva, como se diz por aqui. Todos os dias eu olho para ela e percebo o quanto ela vai crescendo. Dá gosto vê-la crescer. Mas tem uma coisa: se a deixarmos crescer muito, ela fica muito viçosa, quer dizer, fica com muita ramagem, mas quase não produz fruto. Para produzir, precisa ser podada, cortando quase todos os seus ramos. Dá pena quando a podamos. Por um lado, parece que secou, pois fica sem folhas. Só aparecem os galhos. Mas, olhando para as pontas cortadas, dá-nos a ideia de estar chorando, porque a seiva se esvai. Mas, passados poucos dias, 1, 2 semanas talvez, percebemos que algo novo começa a brotar e nos pequenos brotos aparecem uns minúsculos cachos. E os cachos vão crescendo, tomando forma, e passados poucos dias se abrem em pequeníssimas flores que atraem os insetos para a polinização. Em pouco tempo, temos as uvas formadas e em poucos meses poderemos saboreá-las. No momento da poda, os galhos são amarrados à estrutura de ferro e arame, guiando a planta para onde desejarmos. No ano passado, aconteceu uma coisa interessante. Havia um galho robusto que quisemos orientar para uma outra estrutura. Só que, para nosso espanto, apesar das pontas verdes, o galho recusava-se a produzir novos rebentos e as folhas começaram a murchar. Quando fomos olhar de perto, aquele ramo robusto, no qual havíamos posto tanta expectativa, estava estrangulado pela amarra que havíamos colocado no ano anterior.
e a seiva não passava. Simplesmente estava seco. Só mais uma curiosidade. Por ser um clima tropical, podemos podar a videira 3 vezes no ano, que de cada vez ela dará uma safra. Nós queremos videira para muitos anos e por isso podamos normalmente 2 vezes, sempre com maior cuidado. A videira da nossa casa faz-me entender Jesus e a alegoria que hoje nos apresenta. É uma alegoria que nos fala de união, de relação, da nossa relação com Cristo e da união que precisamos alimentar entre nós. Jesus é a verdadeira videira. Nós somos os ramos. É dele que nos alimentamos, que recebemos a seiva da vida. Mas, para isso, precisamos ficar ligados. Precisamos, como ele próprio diz, permanecer nele. Muitas vezes dá a sensação de estarmos ligados como aquele ramo robusto da videira da nossa casa. Mas algo nos está estrangulando e não permite que a vida passe e se torne vida em nós. São as nossas distrações, os nossos desejos, talvez os nossos sonhos, que nos fazem focar apenas em nós, acreditar que tudo depende de nós. É a nossa vontade de aparecer, para não falar do nosso orgulho pessoal. Teoricamente estamos ligados, só que a vida não passa. Aparentemente temos uma prática de fé. Vamos à missa, rezamos, falamos muito de Deus. E as nossas obras falam de Deus? O fruto que produzimos são os frutos de Deus? Já pensaram quantas coisas nos estrangulam? São as dificuldades do dia a dia, as preocupações do trabalho, a nossa posição, é a saúde ameaçada por uma pandemia que teima em ficar? São a família e os amigos que requerem nossa atenção? Sei lá. Tantas e tantas coisas que nos afetam, distraem e estrangulam sem nos deixarem margem para crescer, para sermos mais. Desculpem a minha intromissão. Lembram de quando eram crianças? De então para cá, muita coisa evoluiu. Os interesses são outros, a visão das coisas é outra. Amadurecemos, que bom! E a nível da fé? Em que evoluímos? Será que amadurecemos também nesse aspecto? Não será que muitas vezes nos ficamos por uma prática demasiado infantil da religião e da fé? Meu pai corta o ramo que não dá fruto e poda o que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Como é difícil aceitar ser podado. A videira da nossa casa, quando é podada, chora. Meteram-nos na cabeça que jamais podemos perder. Só sabemos ganhar. Como aceitar perder? Isso soa a derrota. Lutei tanto para conseguir chegar aonde cheguei. Como vou desistir agora? Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, diz Jesus noutra passagem. Muita parra e pouca uva, reza o ditado popular. Se a videira não perder o supérfluo, a sua força vai diluir-se e não terá energia para produzir fruto. Precisamos concentrar as energias no fruto. Se eu perder minhas energias naquilo que é secundário, como poderei centrar-me no sentido da vida, na missão? Se as minhas atenções estiverem dispersas, como poderei permanecer nele, centrar-me nele? E é indispensável que eu permaneça nele. Sozinho, separado do tronco, jamais produzirei fruto
porque eu sou a continuidade dele. Separado, não sirvo para nada. Fico seco, sem vida, sem utilidade. A videira requer muita atenção por parte do seu cuidador. São os tratamentos, a cura, como diz o povo, que precisam ser feitos para evitar as pragas. O sol que não pode ser demasiado para não queimar as uvas, mas que precisa ser suficiente para que o amadurecimento aconteça e a uva possa ganhar açúcar. Lembro que o meu pai, que tinha uma vinha bem cuidada e que produzia um bom vinho, dizia muitas vezes: a vinha gosta da sombra do dono. Parecia que ninguém cuidava dela como ele. Isto lembra-me a presença de Deus em nossa vida. Quando nos abrimos à graça, Deus nos trabalha do jeito que só Ele sabe cuidar. Envolve-nos no seu carinho, emprega-nos com o seu amor. Parece que tudo faz sentido, que a nossa vida flui. E os frutos vão aparecendo de uma forma tão natural. Precisamos sentir a sombra do dono da vinha. Por isso Jesus nos convida a permanecermos nele. Não nos pede submissão. Antes nos convida à comunhão, a sermos um com ele. Jesus nos convida a sermos e vivermos como seus discípulos. Quer dizer, a fazermos da nossa vida a continuidade da sua. A alargarmos a sua obra, manifestando a sua presença, produzindo frutos verdadeiros. E quais são esses frutos? O amor, o serviço, a aceitação do outro, do diferente, a fraternidade, a alegria, a felicidade. E isso é Evangelho. Shalom. Eles hão de ver e hão de vir, hão de vir e hão de ver coisas de transformação. Eles hão